Será que a gente precisa de um tsunami ou de uma enchente para entender o poder e a potência das águas? Será que a gente não pode entender que a água ela não é só isso? Mas quando a gente está falando de um copo, uma garrafa com água, a gente está falando de uma das suas manifestações. E que não é porque ela está aqui numa pequena quantidade que ela seja menor. Só em volume. Só em volume, não em potência, né? E quando a gente entra nesses assuntos que parecem muito mágicos, mas que na verdade estão falando dos poderes que a gente tem, né, da nossa potência como ser humano, que foi renegada e subjugada e por nós mesmos, tá? A gente toca num lugar ferido, né? Então a gente quer deixar de acreditar e deixar de entender a potência disso, porque é mais fácil do que lidar com o fato de que a gente subestima a nós mesmos, né? Até porque o seu corpo, 75% água em volume, 99% mais ou menos, 99% em contagem molecular. Você é água. E é muito interessante e ao mesmo tempo também é triste pensar o quanto isso está vinculado à imagem das Iabás, né? Dessa força feminina que rege o planeta, né? E o quanto também tem relação com como a mulher foi subjugada, diminuída, né, e ridicularizada em sua potência. Quando você se sentir impelida ou impelido a diminuir, ridicularizar pessoas que estão lidando com espiritualidade a partir de práticas que te pareçam surreais, lembra que isso é um dos traços, uma das vias, um dos braços, um dos venenos de uma sociedade machista, violenta, capitalista, dominadora, e que se você quer revisitar isso dentro de você e se transformar, essa camada vai precisar ser vista também. Eu não estou falando sobre você se brigar consigo mesmo ou consigo mesma se você se sente resistente à perspectiva. Não é sobre isso. É sobre modular o seu olhar e a sua sensação em relação às pessoas que estão fazendo isso. Porque quando você baixa essa guarda e diminui essa resistência, já um campo fértil se abre em você. Para ao longo do tempo, no tempo oportuno para a sua vida, você conseguir talvez viver outras experiências em relação àquilo que hoje você acha absurdo. Foi assim comigo. Não brigar com a resistência que eu tinha, por exemplo, há muitos anos atrás, quando eu ainda comia carne, foi me abrindo portas e possibilidades para eu entender o quanto isso era ruim, não só para a minha saúde, mas para o planeta, para os animais, né? E deixou o campo fértil sem que eu precisasse me massacrar e sem que eu precisasse sentir culpa, né? Mas porque a culpa não gera transformação, já começa por aí, né? O que gera transformação é responsabilidade a partir da consciência do que você entende que está fazendo de ruim. É isso que gera transformação. Tem muita gente aí meia culpa se chicoteando e repetindo sempre a mesma coisa, porque a culpa ela gera uma cilada às vezes interna, que é a compensação pela punição. Aí você se pune para se sentir aliviado daquilo que você fez de ruim ou fez de errado, sem ter a responsabilidade de mudar completamente. Percebe? Tenho certeza que você deve conhecer alguém assim, se não for você mesmo em algum tempo da sua vida. Né? Então sim, a água é uma consciência, sim, a água responde às nossas palavras, sim, a água ela cria medicina se ela entra em contato, em ressonância com o nosso campo energético, principalmente a partir do cardíaco, né? Pela leitura que ela faz da gente, do espaço, dos seres que estão ao redor. Sim, a água está observando a gente, ela está entendendo o que a gente está comunicando. Sim, a água, na verdade, são as águas. E não existe uma terra nova, um tempo novo, sem essa consciência. A gente vive no planeta água, gente. E nessas práticas com as águas, eu entendi que a água ela pede silêncio para poder ouvir o que a gente está falando a partir do coração. E talvez você esteja, as águas do seu corpo também estão pedindo silêncio para ouvir o que você está dizendo para você mesma, para você mesmo, para você mesma, a partir do seu coração, do teu centro.